seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Um ditado popular nacional diz que quem não gosta de vinho, não gosta de Deus. Essa frase pode soar como exagero, mas é somente um exemplo do quanto os portugueses gostam dessa bebida. Não é à toa que já há vários anos o país é o líder no consumo per capita de vinho. Por aqui existem vários tipos, mas ninguém tem dúvidas de que o mais famoso de todos é o do Porto, que é fabricado a partir de uvas cultivadas na região do Douro. Esse rio é o responsável não somente pelo vinho, mas também por fazer dessa cidade a chamada Invicta, a segunda mais importante de Portugal. Neste quarto tão pequeno que eu pensava ser só meu, infiltra-se um tal veneno que é a solidão e eu. O sol já vai alto e brilha forte. É verão em Portugal. As manhãs começam quentes, mas as altas temperaturas não afastam os turistas que enchem as ruas. Também os barcos que cruzarão o Douro. Nas pontes, o fluxo é intenso. Nem parece que o Porto é uma cidade pequena. Pequena só em tamanho mesmo, porque em termos de importância, a Invicta perde somente para Lisboa. Uma história que inicia lá atrás e remonta ainda ao Império Romano. Na pré-história, a região onde Portugal viria a se formar já era habitada. É com os romanos, porém, que se desenvolve. Foram eles, por exemplo, quem criaram a Galécia, cuja porção mais ao sul é hoje o norte português. Foram eles também que perceberam a importância da Foz do Douro, criando ali um assentamento. Foi nessa época que Portuscali, que seria a capital do condado portucalense, foi fundada. O condado em si não seria imediatamente criado, mas levaria algum tempo. Tanto antes quanto depois dos romanos, diferentes povos passaram pelo norte de Portugal, incluindo os bárbaros, visigodos e mouros. Os cristãos assumiriam a Península Ibérica durante a Reconquista. O condado portucalense seria então formado e mais tarde Portugal surgiria enquanto país pelas mãos de Dom Afonso Henriques. O Porto e a sua posição estratégica contribuíram para a história como um todo. E hoje, a cidade é a segunda mais importante do país, sendo mundialmente conhecida por suas pontes, sua arquitetura e, claro, pelo vinho. O vinho do Porto, conhecido internacionalmente, se caracteriza por ser licoroso, sendo produzido na região do Douro a partir de uvas que são cultivadas no norte do país. Seu processo de fabricação é próprio, envolvendo técnicas que remontam
há vários séculos. Ainda no 17, o vinho produzido na região começou a ser exportado a partir da Foz do Douro, ganhando, portanto, seu nome. O rio, que é um dos mais importantes de Portugal, nasce na Espanha e percorre 897 quilômetros até chegar ao Atlântico. Pelo caminho banha diferentes cidades e separa o porto, por exemplo, de Vila Nova de Gaia, onde o vinho é armazenado. Gaia ou Vila Nova de Gaia é uma cidade que faz parte da área metropolitana do Porto, estando conectada à sede do município através de 6 pontes. Enquanto pela Maria Pia e de São João só passam trens, as outras 4 são cruzadas diariamente por milhares de veículos. Localizada na margem sul, Gaia está marcada por construções recentes. Em termos de extensão, tem 168 quilômetros quadrados, sendo uma das maiores dos arredores do porto. Mas se a cidade perde em tamanho, ganha em número de pessoas. Por aqui moram pouco mais de 300 mil habitantes que fazem de Gaia, em termos de população, a maior cidade do norte português. Maior, inclusive, é Patriolino que o próprio Porto, mas apesar do tamanho, as principais universidades e monumentos históricos da região não estão na cidade. O endereço deles é, na verdade, no Porto. Mas é em Gaia, onde o vinho do Porto costuma ser armazenado. As caves se espalham por toda a cidade, mas não é preciso ir muito longe para ter acesso a elas, não. Isso porque logo na margem do Douro, à frente do porto, já existem algumas. Elas datam de meados do século XIX e oferecem passeios guiados com direito à degustação. Atualmente, Gaia possui cerca de 15 caves, que não estão na cidade por acaso. Uma das razões é climática. O vento e a exposição ao sol no lado de Gaia são melhores para o armazenamento do vinho, assim como para a paragem dos rabelos. Se os barcos e as caves são hoje sucesso entre os turistas, o vinho, por outro lado, é popular também entre os residentes. Portugal não é o líder na produção da bebida dentre os membros da União Europeia, mas aparece em primeiro lugar quando o parâmetro é o consumo individual. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Portugal consumiu em 2023 uma média de 62 litros per capita, uma redução em relação a 2022, mas ainda acima do percentual do ano anterior. Os números colocam os portugueses à frente, por exemplo, dos franceses e italianos. Há ainda um outro dado engraçado. De todas as bebidas alcoólicas consumidas no país, o vinho representa 60%. As cervejas aparecem em seguida, com 30%, e as espirituosas, que são as servidas em shots, com somente 10%. Aqueles que vêm a Gaia, portanto, não podem deixar de desfrutar do vinho do Porto, seja nas caves ou em algum desses restaurantes que ficam no calçadão, à beira do Douro. Toda essa região é bastante procurada por turistas e residentes devido aos sabores que oferece. Também pela vista. Daqui, por sinal, é possível ver o pôr do sol, mas este fica ainda mais bonito lá de cima. O acesso à parte mais alta de Vila Nova de Gaia pode ser feito de carro, a pé ou mesmo de teleférico. O sistema, que foi inaugurado em 2011, oferece uma vista única da cidade do Porto, sendo também um transporte sustentável. Enquanto uma de suas estações está no cais da cidade, a outra fica no Jardim do Morro, cuja vista é privilegiada. Tendo sido recentemente requalificado, o jardim é um espaço verde de lazer que está nas imediações do Mosteiro da Serra do Pilar, em uma das extremidades da Ponte Luís I. O jardim é para nós uma varanda sobre o Douro. Não é à toa que seus gramados costumam ficar cheios de pessoas ao longo do dia, mas principalmente antes do entardecer. O local é um dos preferidos daqueles que gostam de contemplar o pôr do sol, um momento que no Porto fica ainda mais bonito durante o verão. Enquanto a luz banha as águas do Douro, a cidade vai ganhando novas cores. Seus prédios históricos e monumentos mudam de tonalidade, assim como o céu.
no Jardim do Morro, o momento é embalado por música e testemunhado por dezenas de pessoas. Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo e o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Diferentemente do anoitecer em Gaia, amanhã chega ao porto sem muitos espectadores. Mas isso não demora e em pouco tempo as ruas começam a encher. Na cidade moram pouco mais de 230 mil pessoas, número considerado baixo quando comparado ao de toda a região metropolitana, que é composta por 17 municípios, onde habitam cerca de 1.700.000 cidadãos. Com um espaço de 1.900 km², ela é, portanto, a 13ª mais populosa da União Europeia. E não para por aí. Somados todos os que moram na área metropolitana do Porto e no restante do norte de Portugal, chega-se a 35% da população total do país. A região é ainda responsável por 39% das exportações nacionais e por 29% do produto interno bruto. À população residente do norte somam-se ainda milhões de turistas que visitam a região todos os anos. Em relação a 2022, os números de 2023 cresceram em média 30%. Foram milhares de visitantes atraídos pelas belezas locais e pela facilidade de acesso. Capital do Norte, o Porto tem uma posição geográfica privilegiada. A cidade chega-se de carro, trem e ainda avião, sendo esta uma das portas de entrada do país. É também uma opção de parada para aqueles que pretendem seguir viagem pela Europa. No território continental português, que exclui os Açores e a Madeira, existem 4 aeroportos. Somente em 2023, eles movimentaram 67 milhões de passageiros, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. O de Lisboa foi o responsável por quase 50% do total de voos, sendo seguido pelo do Porto, por onde passaram pouco mais de 15 milhões de pessoas. Este teve, inclusive, o maior crescimento dentre todos, tanto em relação a 2022 quanto 2019. Quem também cresceu em 2023 foi a quantidade de passageiros transportados pela principal companhia aérea portuguesa. Foram 16 milhões, cerca de 15% a mais que no ano anterior. Apesar do aumento, o número geral ainda é menor que o de 2019. O Brasil, por sua vez, continua sendo o maior mercado. No último ano, quase 2 milhões de brasileiros voaram com a companhia, um crescimento de 20% em comparação a 2022 e de 8% em relação a 2019. Dos milhões de visitantes que desembarcam em Portugal todos os anos, vários chegam pelo Porto, mas a cidade ainda perde para Lisboa em termos de turistas. Por outro lado, se equipara a capital na história que guarda, história que aparece contada em diferentes monumentos, no colorido de suas construções e nos azulejos que enfeitam muitas dessas. A cidade do Porto tem inúmeras construções decoradas com azulejos, mas essa aqui é uma das mais emblemáticas, a Capela das Almas. Sua fachada tem um total de 15.947 azulejos que foram instalados a partir de 1929. Uma data que parece recente, dada a fundação da igreja em si, que abriu ainda no século XVIII. Até 1929, o prédio estava somente pintado de branco, mas então deu-se início à instalação dos azulejos que homenageiam São Francisco e Santa Catarina. Em azul, contrastando com o mato que cresce na Torre do Sino e no telhado, as cerâmicas cobrem o equivalente a uma área de 360 metros quadrados. Situada no centro do Porto, a Capela das Almas está no coração da Rua de Santa Catarina.
Com 1.300 metros, ela equivale à Rua Augusta de Lisboa, sendo endereço de hotéis, restaurantes, lojas e até mesmo um centro comercial. Ao longo de sua extensão, caminham milhares de pessoas todos os dias, parando aqui e acolá para compras, fotos ou mesmo um cimbalino. Dentre os diversos estabelecimentos que servem o café, o Majestic é o mais tradicional, tendo sido inaugurado em 1922. Ainda hoje, mesmo 100 anos depois, conserva o charme da Belle Époque, sendo um convite a uma viagem no tempo. O ar aristocrático se mantém na decoração e nas canções que embalam as refeições. Um pianista toca ao longo da tarde enquanto uma imagem à sua frente relembra o visitante que ele agora faz parte de um capítulo da história do Porto. Em suas 10 décadas de funcionamento, o café já recebeu diferentes personalidades, incluindo Juscelino Kubitschek. Foi também em suas dependências que cenas de uma produção luso-brasileira foram gravadas. Nós temos que encontrá-la. Porque se ela viu o rosto do assassino, viu também o rosto do ladrão de violinos. Por que será que ele deixa as cordas? Mas não somente de histórias e filmes é feito esse lugar. Aqui, os sabores são variados e conservam a tradição portuguesa. As opções, é verdade, são muitas, mas eu vou experimentar da rabanada e do cimbalino, que são típicos do Porto. Em frente ao Majestic, que por sinal está em um edifício Art Nouveau, o vai e vem de pessoas é grande. Por aqui, portuenses e turistas se confundem. Espera lá, nem tanto assim. Enquanto os residentes cruzam a rua de Santa Catarina sem reparar na beleza que guarda ou nos prédios que precisam de reparos, os estrangeiros vão em busca de outros pontos turísticos e não demoram a encontrar a Igreja de Santo Ildefonso, que, assim como a Capela das Almas, também está decorada com azulejos. Essa igreja começou a ser construída em meados de 1700. Sua fachada está decorada com uma estátua em estilo rococó e ainda 11.000 azulejos. Estes representam alguns fatos da vida de Santo Ildefonso e de passagens do Evangelho. Cada um dos azulejos foi pintado à mão por Jorge Colasso, um artista português cujo trabalho também é visto na Estação de São Bento, um outro ponto turístico do Porto. Concluída oficialmente em 1915, depois de 2 décadas em construção, a estação está localizada no mesmo prédio onde antigamente ficava o Mosteiro de São Bento, que foi parcialmente destruído em um incêndio em 1783. Em mau estado, mas em ótima localização, o lugar acabou sendo transformado. Hoje é uma das estações mais movimentadas de Portugal, transportando milhares de pessoas todos os dias. Pessoas que muitas vezes nem se dão conta da história que o prédio esconde ou dos 20.000 azulejos que o enfeitam, cobrindo uma área de 551 metros quadrados. A obra de arte inteiramente feita à mão resultou na escolha da Estação de São Bento como uma das mais bonitas do mundo em 2023, ao lado de outras 2 que estão em Lisboa. A de São Bento, por sua vez, é a principal do Porto, estando localizada no centro histórico da cidade, um lugar que atualmente passa por diferentes intervenções devido a obras de ampliação do metrô. O sistema, que é o mais extenso de Portugal, possui hoje 6 linhas que percorrem 67 quilômetros, cruzando 7 municípios e ajudando no deslocamento daqueles que moram na região metropolitana. Ao todo, o metrô conta com 102 veículos e 82 estações, das quais 14 são subterrâneas. A quantidade permite que até 9.000 pessoas sejam transportadas por hora em cada uma das 6 linhas.
Atualmente, 2 novas linhas estão em construção, estando previstas para serem inauguradas em 2025 e 2026. Quando prontas, elas vão ampliar o metro em 5 quilómetros. Apesar dessa facilidade de transporte que o metrô e o porto como um todo oferecem, para o turista, caminhar é sempre a melhor opção, até porque a cidade não é grande, muito menos complicada. Com somente 45 quilômetros quadrados, o Porto é de fato uma cidade fácil de se caminhar. O problema são as atuais obras que têm provocado um verdadeiro caos na região histórica, caos que tem escondido diferentes endereços importantes, incluindo a Praça da Liberdade. Situada na Avenida dos Aliados, a praça estava séculos atrás rodeada por sedes de jornais e associações políticas. Hoje, o espaço está diferente, coberto por tapumes que ocultam prédios históricos, como, por exemplo, o Banco de Portugal. Aqui também na Praça da Liberdade está um restaurante que já foi considerado, dentre aqueles que servem fast food, como o mais bonito do mundo. Nele, as tradicionais cores e decoração da marca ganharam toques imperiais. O título foi atribuído por um crítico americano que reconheceu a beleza do lugar em endereço entre 1936 e 1993 do Café Imperial, cujos traços foram preservados. A poucos passos do antigo café, no centro da Praça da Liberdade, em meio ao caos urbano, está uma homenagem a Dom Pedro IV, inaugurada em 1866. Este Pedro é o mesmo que foi imperador do Brasil. O imperador Dom Pedro I, ou Rei Pedro IV, é uma figura bastante popular da história. Filho de Dom João VI com Carlota Joaquina, foi ele o responsável por declarar a independência do Brasil em 1822. Poucos anos depois, ele se autoproclamou rei de Portugal, entrando em conflito com o irmão mais novo, Dom Miguel, e dando início a uma guerra civil. Em lados opostos estavam 2 filhos de Dom João VI. Um defendia a tradição, o outro a implantação da Constituição. E foi esse, Pedro IV, quem venceu. Durante a batalha entre os irmãos, os portuenses se mostraram leais a Dom Pedro. Durante pouco mais de um ano, a cidade se manteve cercada, a salvo das invasões de Dom Miguel, ganhando então o título de invicta. Título que se mantém, assim como as calçadas escuras e cabines telefônicas, algumas já vandalizadas. A influência britânica no Porto é clara, resultado de uma relação que iniciou ainda no século XIV, quando o rei de Portugal estabeleceu uma aliança militar com a Inglaterra. Ela também se evidencia na Praça Humberto Delgado, que ostenta a Câmara Municipal. Aí, o nome da cidade se exibe, sendo parada obrigatória dos visitantes. Quem também atrai turistas é o Palácio da Bolsa, classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade, segundo a Unesco. Na construção neoclássica, diferentes decisões econômicas foram tomadas nos séculos passados. Hoje, o local é a sede da Associação Comercial do Porto, tendo em seu programa visitas guiadas. Na região onde está o palácio, assim como por todo o centro, o Porto apresenta ruas estreitas, repletas de cafés e restaurantes. Também revela que sabe combinar o antigo com o novo. Na própria zona histórica, prédios modernos saltam aos olhos. Aos poucos, a cidade se transforma, mas mantém sua identidade, resultado de leis locais que impedem alterações nas fachadas mais antigas. Se mudar não é permitido, a ordem é então restaurar. Esse assunto é de fato comum aqui em Portugal, que tenta a todo custo preservar o passado. Obras de restauração e revitalização se espalham por todo o país. E o Porto não fica de fora dessa tendência. Foi justamente por um processo assim que passou o mercado do Bolhão.
Construído entre 1914 e 1917, o local fechou em 2018 para uma reforma completa, só reabrindo em 2022. Ele ocupa um quarteirão inteiro da Baixa Portuense e conta com dezenas de lojas e quiosques. Logo na entrada, é Nossa Senhora da Conceição quem recebe os visitantes. No chafariz, muitos descansam, assim como a gaivota. Adiante, o movimento se intensifica. Aqui no mercado, o movimento é intenso todos os dias, principalmente no primeiro andar, onde se encontram os frescos. Bancas se espalham por todo o piso, vendendo peixes, flores, grãos, chás, artesanato e ainda legumes e frutas. Caminhando aqui no mercado, eu encontrei duas novidades, pelo menos para mim: morango branco e kumquat. Posso provar? Deve. É uma mistura de morango com abacaxi. Esse aqui é o kumquat. É uma mini laranja, come com casca e tudo. É bem azedinha, mas é uma delícia, viu? Os sabores no mercado são variados e não se restringem aos frescos, ganhando maior diversidade nos restaurantes que ficam no terceiro piso. Atualmente, o Bolhão tem estabelecimentos que servem diferentes pratos, tais como sopas, leitões e peixes. Outros 10 estão previstos para abrir no futuro, incluindo um especializado em francesinhas, prato típico aqui do Porto, que surgiu na cidade, ainda na década de 60. A francesinha nada mais é do que uma sandes recheada com diferentes carnes, de boi, linguiça, salsicha e presunto. Tudo isso é coberto com queijo mergulhado em molho especial e acompanhado de batatas fritas ou chips. Quem prefere não arriscar na francesinha pode se deliciar com um tradicional bacalhau à Zé do Pipo, um caldo verde típico do norte de Portugal, ou mesmo tripas à moda do Porto, prato que eu prefiro não experimentar. As francesinhas costumam ser acompanhadas de cervejas artesanais, uma combinação que pode passar de 1000 calorias. Epá, para queimar isto tem de se andar muito. Apesar de o Porto oferecer uma excelente rede de transportes, incluindo ônibus, trotinetes e bondes elétricos, os passeios a pé são os mais populares. A geografia da região, entretanto, é cheia de altos e baixos e, consequentemente, de ladeiras. Estas se espalham pelo centro histórico, acrescentando charme à cidade, mas também obstáculos, e isso é sem falar nos degraus que são impostos por muitos monumentos. Um deles é a Torre dos Clérigos, que aparece na maioria dos cartões postais portugueses. E cartões postais ainda existem? Há coisas que nunca saem de moda, né? Uma delas é aquela vista panorâmica que merece várias fotos, sabe? Aqui no Porto, uma das melhores se consegue a partir do topo daquela torre. A questão é que para chegar até lá é preciso suar a camisa e subir mais de 200 degraus. Antes do acesso à torre, o complexo, que é monumento nacional desde 1910, exibe diferentes espaços que antigamente eram privados aos membros da Ordem dos Clérigos. Um deles é o Salão Nobre, onde reuniões da Irmandade, fundada em 1707, eram feitas. Mais adiante, o da Presidência conta a história da Ordem. Em cada um estão diferentes objetos religiosos. Estes se multiplicam na igreja, cujo acesso é feito inicialmente através do coro alto. Do
Do balcão sobre o átrio, que nos séculos passados eram exclusivos a cantores e ao clero, tem-se uma visão geral do templo, que foi o primeiro de Portugal, com planta oval. No teto, o símbolo da Irmandade dos Clérigos se exibe. O símbolo da Irmandade também se revela no altar, sendo formado pelas letras A e M, uma referência à Ave Maria, as chaves de São Pedro, que abrem as portas do céu, e ainda a coroa papal. Também no altar, a imagem de Nossa Senhora da Assunção se mostra imponente. Ali se escondem ainda, por detrás de cortinas amarelas, relíquias de Santo Inocêncio. Em frente à Capela Mor, no próprio coro alto, uma urna em madeira entalhada reservada ao Santíssimo Sacramento data do século XVII. O que a igreja também guarda e mantém longe do acesso dos visitantes é uma cripta, onde em 2014 foram encontradas diferentes ossadas. Foi naquele ano, por sinal, que o templo, assim como outros espaços do edifício, foram abertos ao público. Antes das obras de requalificação, somente a torre recebia visitantes. Foi inclusive durante a reforma que os ossos foram encontrados. Enquanto esses permanecem em estudo, a cripta segue fechada diante da Capela Mor, invisível aos olhos dos que por ali passam. Nas laterais da igreja, que começou a ser construída em 1732, 4 altares homenageiam o Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora das Dores, Santo André Avelino e São Bento. As várias janelas deixam o sol entrar, realçando a talha dourada e fazendo um jogo de cores com o mármore. A luz natural, por sua vez, não se compara às que ganha a igreja durante um espetáculo noturno, que transforma o local. Suas paredes e tetos são como telas para projeções em mapping e lasers, que proporcionam uma viagem por diferentes universos. Se durante as noites o espetáculo é um convite a uma experiência multissensorial, ao longo do dia a igreja é um espaço de oração. Mas por ela não passam somente os que creem, passam também aqueles que estão interessados em chegar ao topo da torre. Esses também cruzam a antiga enfermaria que atendia aos que recorriam à Ordem dos Clérigos. No local, que foi construído em 1755, está hoje uma exposição que gira em torno da crucifixão de Cristo. Na entrada, a frase em latim lembra os turistas sobre a importância de se visitar os enfermos. Ali também está a Cruz da Caçoa, que, por séculos, adornou a área onde a Igreja dos Clérigos foi erguida. Já no salão de exposição, um crucifixo de 1732 se destaca. Não tanto quanto o da Torre dos Clérigos, a mais de 70 metros de altura. Construída inicialmente para ser uma torre de vigia, a estrutura foi mais tarde transformada em sinaleira. As obras começaram em 1753, terminando 10 anos depois. Projetada pelo italiano Nicolau Nasoni, ela tem 75 metros de altura, sendo 2 vezes maior que a Torre de Belém e 20 metros mais alta que a de Pisa. A altura justifica os 165 degraus íngremes que terminam em um primeiro patamar. Outros 32, construídos em 2014 sobre os originais, levam ao topo da torre, que é de onde se tem uma bela vista. Daqui do topo da Torre dos Clérigos é possível ter uma visão completa do porto e de Vila Nova de Gaia. Também se pode apreciar o Douro, rio importante não somente no desenvolvimento da cidade, mas de toda a região. Placas com informações e imagens ajudam o visitante a encontrar os principais pontos turísticos da cidade. Nas imediações da Torre dos Clérigos estão o Mosteiro de São Bento da Vitória, que data do século XVII, o Museu da Fotografia, que hoje funciona na antiga cadeia da cidade, o Tribunal de Justiça e a Universidade do Porto. Logo à frente, quem se exibe é o Parque da Cordoaria, enfeitado com diferentes estátuas. Nele, crianças aproveitam com suas famílias
enquanto mais adiante, uma enorme fila chama a atenção. A cena se repete todos os dias. São centenas de pessoas que ainda cedo se enfileiram em frente à livraria que já foi considerada a mais bonita do mundo. Ela, por sinal, teria sido usada como inspiração para alguns dos cenários descritos nos livros de Harry Potter. Por muitos anos, circulou a informação de que J.K. Rowling, autora da franquia de livros, teria se inspirado na livraria para criar alguns cômodos e as escadarias da escola de Hogwarts. A verdade, entretanto, não é bem essa. Em 2020, a própria britânica usou as redes sociais para esclarecer a história. Disse que, de fato, morou no Porto na década de 90, mas que nunca visitou a livraria. Em compensação, alguns capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro de todos, foram escritos provavelmente no Majestic Café, que fica lá na rua de Santa Catarina. Esse, por sinal, foi, segundo a autora, um dos mais bonitos em que já esteve. Agora que o rumor está esclarecido, eu já posso contar que esta livraria tem 118 anos? Localizada na Rua das Carmelitas, no centro histórico do Porto, a livraria ostenta uma fachada neogótica. Seu interior, entretanto, é quem rouba a atenção com seus vitrais, prateleiras repletas de livros e, claro, a escadaria vermelha. Todas essas características fazem da Lelo uma das livrarias mais visitadas do mundo. Estima-se que a cada dia mais de 3.000 pessoas entrem nesse estabelecimento e mais da metade sai daqui com algum livro nas mãos. A livraria é hoje a recordista de vendas em Portugal, também de visitantes. Espanhóis e franceses lideram o ranking, passando à frente dos próprios portugueses. Uma pesquisa realizada em 2022, por sinal, mostrou que naquele ano, 64% dos lusitanos não tinham visitado um centro cultural. 60% sequer tinham lido um livro, enquanto 66% demonstraram falta de interesse no assunto. Na tentativa de promover a leitura, a livraria valoriza os autores nacionais, dedicando um espaço a José Saramago. Mesmo assim, é Harry Potter quem mais vende livros no local, que, por sua vez, acumula visitantes e títulos. O espanhol Henrique Villamatas descreveu a livraria como a mais bonita do mundo. O jornal britânico The Guardian a considerou em 2008 a terceira mais bela do planeta. A CNN concordou com esse título. Uma editora australiana, por sua vez, a chamou de pérola da arte nova, enquanto a Travel and Leisure a classificou como uma das 15 mais incríveis de todos os tempos. Os títulos justificam o movimento logo que as portas abrem, não é? A quantidade de pessoas que entra na livraria é controlada. A fila na porta não surpreende. Logo em frente, um oásis de 50 oliveiras em meio aos prédios históricos do Porto atrai dezenas de portuenses. Umas aproveitam as sombras das árvores, outras o sol, um costume típico europeu. Inaugurado em 2013, o Jardim das Oliveiras tem 4.500 metros quadrados, sendo uma construção moderna. É também considerada verde porque foi feita no telhado do Passeio dos Clérigos, um centro comercial que é endereço de várias lojas. Dali, a pouco mais de 1 quilômetro, um outro jardim, bem mais antigo, também atrai os portuenses. Localizados no centro da cidade, os Jardins do Palácio de Cristal foram inaugurados em 1865, ao redor de um monumento construído para acolher uma exposição. O tempo, entretanto, foi inclemente, a estrutura não demorou a cair em desgraça. Na década de 50, mas já no século XX, um outro monumento foi inaugurado aqui, servindo como sede para a Copa do Mundo de Hóquei. Posteriormente, ele passaria a ser chamado de Pavilhão Rosa Mota, em homenagem a uma das mais ilustres atletas portuguesas. O
pavilhão hoje acolhe diferentes shows e espetáculos, enquanto os jardins no entorno guardam memórias do passado. Guardam também a biblioteca municipal e a concha acústica, onde quem canta é o pavão. A capela do Rei Alberto, por sua vez, tem um guardião. Já a grama bem aparada é o pasto de outras criaturas. Estas já não se incomodam com o fluxo de pessoas que procuram nos jardins momentos de descanso e ainda suas varandas sobre o Douro, com vistas singulares. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Além de jardins, o Porto ainda ostenta dezenas de igrejas. Estima-se que a cidade tenha em torno de 40. Uma delas é a dos Carmelitas Descalços, que começou a ser construída em 1616. Enquanto seu exterior ficou pronto 12 anos depois, a parte de dentro só foi finalizada em 1650. A Igreja dos Carmelitas tem uma fachada em granito com homenagens a São José, Santa Teresinha e Nossa Senhora do Carmo. Agora, o que chama a atenção é que a igreja está localizada bem ao lado de uma outra. Muitas das pessoas que passam por aqui podem imaginar que a construção é uma só, mas não é. Tanto na fachada quanto no interior, os estilos barroco e rococó são predominantes. Os detalhes em talha dourada, criados a partir do esmero de mãos talentosas, se sobressaem. Na Capela Mor, o tom de azul contrasta com os arcos. Imagens de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz se destacam, assim como as que estão expostas nas laterais da igreja. As cores dos painéis e das imagens se diferenciam do branco usado nas paredes e teto, mas a verdadeira joia dos Carmelitas Descalços não está à vista. É atrás da Capela Mor, onde se esconde uma sala com relíquias de diferentes santos e um teto pintado à mão. A singularidade do espaço emociona. Difícil não lembrar daqueles que já partiram. A beleza da igreja atrai centenas de visitantes todos os dias, mas até mesmo que a do Carmo, que está logo ao lado. O motivo? A Igreja dos Carmelitas é, juntamente com a dos Clérigos, uma das poucas no Porto que oferece entrada gratuita. Assim como a vizinha, a do Carmo também exibe a maestria das construções do século XVII. Em seu interior, o destaque é a Paixão de Jesus, que aparece nos 6 altares laterais. No principal, Cristo crucificado é um símbolo de esperança. No centro, a passadeira vermelha reforça a grandiosidade da igreja, mais requintada que a dos Carmelitas. O mesmo acontece no exterior. Sua fachada homenageia Santa Ana e ainda os profetas Elias e Eliseu. Na lateral, parte da história da Ordem Carmelita está contada em azulejos, que datam de 1912. Apesar de os azulejos serem considerados recentes, a igreja em si data do século XVIII. Ela começou a ser construída em 1756, terminando em 1768. Antes de as obras iniciarem, porém, os membros da Ordem Terceira do Carmo tiveram que lidar com o impasse. Eles queriam construir a Igreja do Carmo ao lado da dos Carmelitas Descalços, entretanto, a lei do Vaticano não permitia que ambas ficassem juntas. A solução foi, então, erguer uma casa entre elas. E foi assim que surgiu a Casa Escondida, um imóvel que tem somente 1,5 metro de largura, sendo o mais estreito e pitoresco do Porto, uma construção que passa despercebida por muitos visitantes. De tão pequena, a casa muitas vezes nem sequer é notada por quem passa pelo local. Seu acesso é feito através da Igreja do Carmo, sendo, portanto, parte do monumento e abrindo diariamente para visitação.
Mas nem sempre foi assim. Durante cerca de 250 anos, visitar a Casa Escondida foi proibido. O acesso a ela era restrito somente àqueles que moravam aqui. Constituída por 3 andares, a casa tem poucos cômodos. No primeiro estão um quarto e um escritório. No terceiro, a cozinha e a sala de jantar. Entre eles, a de estar. Ao longo dos anos, essa construção abrigou médicos, religiosos e artistas contratados pela Ordem dos Carmelitas. Mas se diz que no início do século XIX, em meio às invasões francesas a Portugal, reuniões secretas foram realizadas por aqui. Reuniões também foram feitas durante a Guerra Civil entre Dom Pedro e Dom Miguel. A Casa Escondida ainda pode ter servido como indicado no próprio local, de inspiração para escritores, provavelmente J.K. Rowling. A informação nunca foi confirmada, mas a 950 metros dali está um monumento cuja história guarda capítulos reais e importantes do porto, a Sé. A Sé começou a ser construída ainda no século XII pelos romanos, mas sofreu diferentes alterações ao longo dos anos. Em seu interior, a combinação de estilos é evidente. A nave principal é feita em pedra, com colunas largas e arcos românicos. A riqueza de detalhes dos séculos posteriores surge na Capela Mor, onde estão São Bernardo, São João Nepomuceno, São Basílio e São Bento. O teto em mármore reforça sua imponência, enquanto a luz artificial se confunde com a natural. Os visitantes, claro, não querem perder nenhum detalhe e muitas vezes se esquecem de que ali é um lugar de oração. Um lugar que ainda permite o acesso à antiga sacristia, adornada com obras de arte. No claustro, os painéis em azulejo contam passagens da Bíblia. Eles aparecem também no andar superior, que dá acesso à Torre da Sé, de onde se tem uma vista panorâmica da cidade. Em frente à catedral, um grande pátio se estende e abriga o Paço Episcopal, a residência do bispo do Porto. Ali também está um monumento que só foi descoberto recentemente. A Torre Medieval da Reboleira, onde funciona um posto de turismo. Foi em meados de 1940 que as autoridades portuenses decidiram dar mais destaque à Sé e, por isso, começaram um processo de demolição de alguns prédios próximos. Foi aí que descobriram a torre que, em estilo de fortaleza, data ainda da era medieval. Mas a torre tem uma curiosidade. Por se tratar de uma construção histórica, a Câmara decidiu que ela seria preservada, mas optou por removê-la e construí-la mais uma vez, mas a 15 metros do local original. Assim como a torre, a Sé está na zona mais alta do porto, nas proximidades da muralha primitiva, onde ficava a cidade medieval. A poucos passos está o tabuleiro superior da ponte Dom Luís I, que liga o porto à Vila Nova de Gaia. A ponte Dom Luís I é mais um cartão postal do porto. Sua construção iniciou ainda em 1881, sendo finalizada 5 anos depois, antes mesmo da inauguração da Torre Eiffel. Foi, por sinal, um discípulo de Gustave Eiffel quem assinou o projeto que tinha como objetivo resolver o problema do tráfego entre Porto e Gaia, que crescia. A ponte, portanto, foi erguida com 2 níveis, substituindo a Dona Maria II, que tinha sido aberta em 1843. Ela é hoje a mais antiga da cidade em funcionamento, sendo considerada, juntamente com o Centro Histórico do Porto, Patrimônio Mundial da Humanidade, segundo a Unesco. Como planeado pelo tabuleiro superior da estrutura, transitam pessoas e o metro, que neste trecho não é subterrâneo. Já no inferior, que data de 1888, passam carros e pedestres. De extensão, a ponte tem 385 metros, pesando pouco mais de 3.000 toneladas. O número é pequeno quando comparado aos de outras pontes emblemáticas do mundo. A Manhattan, em Nova Iorque, por exemplo, pesa 61.000 toneladas. A 25 de abril, em Lisboa, quase 73.000.
Já a Golden Gate, em São Francisco, 887 mil toneladas. Apesar de menor que suas concorrentes, a Dom Luís I cumpre sua função e não somente conecta o porto a Gaia, mas emoldura esse trecho do Rio Douro por onde navegam diferentes tipos de barcos, incluindo alguns que fazem cruzeiros fluviais. Eu vejo com saudade o símbolo do amor. Às margens do rio, em lados opostos, estão os cais de Vila Nova de Gaia e o da Ribeira, que é uma área de intenso movimento. Este é, digamos, o point do Porto. Essa daqui é uma das zonas mais vivas do Porto, mesmo com o sol a pino e as altas temperaturas dessa época do ano. Portugueses e estrangeiros se misturam ao longo desse calçadão, cada um com um objetivo diferente. Enquanto uns procuram a sombra para descansar, outros observam a paisagem e o cais de Gaia logo à frente. Os restaurantes disputam a clientela, mesas e cadeiras tomam conta da esplanada. O fluxo é intenso e o cais serve mais do que os sabores locais. Serve uma bela vista e exibe tradições portuguesas. Estas se revelam nas pequenas casas que chamam a atenção pelas cores e pela forma que foram construídas, umas coladas nas outras. Também pelas roupas estendidas em varais, uma marca da cultura local que o tempo ainda não foi capaz de apagar. Quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Seja descobrindo as tradições ou os sabores locais, visitando o Porto ou Gaia, qualquer passeio por Portugal mostra o quão rico esse país é, não em termos econômicos, mas gastronômicos, culturais e históricos. Não é à toa que em 2023 ele foi um dos mais visitados da Europa. Dentre suas cidades, Lisboa foi a que recebeu o maior número de turistas. Pessoas curiosas para conhecer sobre esse lugar que tem mais de 2000 anos e cuja história está marcada por lutas, conquistas e tragédias. No castelo ponho o cotovelo, em alfama descanso o olhar e assim desfaz-se o novelo de azul e mar. Bora viajar?
Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na NRH.